dezembro. Convido o vereador Marinho Pires a fazer a leitura do versículo da Bíblia. Em seguida, ouviremos o hino nacional. Bom dia a todos. Mais uma vez, louvamos e agradecemos a Deus. Não perdemos a oportunidade de louvar a Deus. Capítulo 19 de João, Evangelho de João, versículo 4 e 5. Pilatos saiu outra vez e disse-lhes: Eis que vou-lo trago fora, para que saibas que não acho nele nenhum motivo de acusação. Apareceu então Jesus, trazendo a coroa de espinho e o manto de púrpura. Pilatos disse: Eis o homem. Quantos pontífices se guardam e viram, gritaram: Crucifica, crucifica. Falou-lhe os Pilatos: Tomai-vos e crucificais, pois eu não acho nele culpa alguma. Essas são para nós as palavras da salvação.
Coloco a ata da sessão anterior em discussão, em votação, a ata aprovada por todos os presentes. Solicito ao vereador... Questão de ordem, presidente. Que faça a leitura... Abra a tribuna para nós, por favor. Abertura da tribuna, abrindo inscrições. Ok. Já finalizando. Solicito ao vereador Rodomar que faça a leitura do projeto de lei 051, Poder Executivo. Projeto de lei 051/2020, que dispõe sobre doações de áreas públicas municipais localizadas no setor de Santa Efigênia. Determina outras providências. Caminho para as comissões para pareceres. Matérias para apreciação especial. Deliberação das contas do governo, balanço geral do ano 2008, gestão ex-prefeito Ney Vitorino, parecer TCM, aprovada com ressalvas. Eu gostaria de saber se tem no plenário algum representante do ex-prefeito Ney Vitorino, a equipe jurídica, consta registrado em ata, por favor, que não tem nenhum representante dele. Em discussão, primeira discussão... Palavra, presidente. E única discussão, única votação. Palavra, vereador Marim Pires. A ressalva do Ney Vitorino é diferente da ressalva do prefeito Evandro Magal, gente. As ressalvas são diferentes, São diferentes as ressalvas. A gente tem que analisar aí, porque a dele é perca de tempo. Sofreu na mão desse Magal em 8 anos, escondendo documento dele. Ele teve que brigar na justiça para conseguir documento do Ney Vitorino, porque isso não é de praxe de um prefeito fazer com o ex-prefeito, que tanto fez pela nossa cidade, prendeu os documentos dele para ele não conseguir trazer os balancetes dele para cá. Já podia ter sido aprovado esse balancete dele há muito tempo. E o Magal foi um cara covarde com o Ney Vitorino, com a parte de balancete. Colocou o Ney Vitorino para ser humilhado, sofrer, peregrinar atrás dele, pedir. E o Magal simplesmente falava por não fazer. E a hora que eu virava as costas, faz não, esconde. Não ajuda o Ney Vitorino a conseguir o que deveria provar. Então, a ressalva dos balancetes dele é diferente, não é ressalva de financeira, são ressalva de tempo, devido ao Magal ter escondido os documentos dele. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Rafael Moraes. Eu sei que eu acho que ninguém vai me ouvir, vai ficar registrado, vai sumir das redes sociais, mas eu queria tanto que um dia na história alguém pegasse esse pequeno vídeo e mostrasse. Nós temos que parar de eleger Jeca Tatu, porque um cara que fica 4 anos na prefeitura, aí dia 31 de dezembro acaba o mandato dele, depois de 6 meses, 1 ano, ele tem que voltar lá para buscar documento, é um irresponsável. É um baita do irresponsável, e todos fazem isso. O Magal fez isso, os presidentes da Câmara todos fazem isso. Eles não dão conta de fazer backup dos documentos que são importantes, porque os balanços e balancetes são enviados anualmente, são apontadas as irregularidades, eles fazem um recurso, aí ó, tem uma irregularidade aqui, eu preciso me defender disso. Deixa, depois, no outro mandato, eu venho e peço ao prefeito um documento. Muitas vezes eu nem pedi um documento, é fazer um documento, fabricar um documento. É um absurdo isso. Eu fico aqui dividido, porque como que essa casa aqui, e lembrem a votação, as contas do Magal com ressalva, 7 votaram contra. Agora essas contas com ressalva, nós vamos aprovar. Eu fico dividido, embora faça pouca diferença, porque o Ney já está inelegível com contas rejeitadas. Diferença é 1 ano a mais, 1 ano a menos de inelegibilidade. Bom, está aqui o meu desabafo. Se o Ney está passando por isso, por ter pegado a documentação atrasada porque o Magal fez, azar é dele, foi muito trouxa. Mas voto pela rejeição das contas. Em votação.
13 vereadores presentes. Em votação. Se você votar pelo sim, você vai aprovar. Não, você vai reprovar. Sim, sim, aprova. Não reprova. Vereador Ciro Junqueira. Contas foram aprovadas. Balancete 2009, contas, gestão, ex-prefeito Ney Vitorino, parecer TCM, aprovadas com ressalvas. Única discussão, única votação. Em discussão. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Rafael Moraes. O vereador, segundo secretário, que compete à sua função, poderia apontar a ressalva que foi feita no balancete 2009? Qual é a ressalva pontual do TCM? Das irregularidades ressalvadas, o valor contabilizado como despesa extra-orçamentária, transferência financeira 237, transferência ao Fundo Municipal de Assistência Social, no balancete financeiro do Executivo de R$ 1.472.000, está divergente do valor registrado como receita extra-orçamentária, do valor de R$ 1.495.000, uma diferença aí de 17, 18 mil reais. Outra irregularidade, vereador Rafael Moraes. Os valores retidos dos servidores contribuintes do INSS foram repassados a maior, do valor de R$ 180.392. Além disso, o montante retido, R$ 1.027.000, é incompatível, considerada a total de despesas com pessoal vinculado ao INSS, ou seja, foi passado o valor a mais. É irregularidade. Os valores retidos dos servidores contribuintes do RPPS foram repassados a menor, o valor de R$ 110.000. Além disso, o valor retido, R$ 429.000, é insuficiente, considerados total de despesas com pessoal vinculado ao RPPS. No mais, constatou-se que dos valores retidos dos servidores vinculados, registrados no balancete financeiro de 2009, foram repassados, pagos entre o exercício de 2009 e fevereiro de 2010, no montante de R$ 436.101, de acordo com o comprovante de pagamento, restando pendente justificativa e regularização divergente de R$ 4.819, entre o valor retido contabilizado de R$ 429.000, registrado no balancete financeiro de 2009. O valor retido e informado nas guias do RPPS do referido período de R$ 434.469, ou seja, era R$ 429.650, foi passada a informação de 434. Todavia, considerando a representatividade desta diferença em relação ao montante das contribuições previdenciárias para servidor, com base nos princípios da razoabilidade. Outra irregularidade. Os contratos para locação de veículos firmados com Antônio Ferreira Neto, Sapinheiro, Maurício Inácio de Faria foram registrados ilegais neste tribunal, sendo que foi apresentado recurso ordinário, sendo mantida a decisão pela ilegalidade dos contratos. Desta forma, ainda que haja diferença não justificada pelo interessado em relação dos valores empenhados, aqui é outra irregularidade. O valor constante no exercício de R$ 2.191.078, a diferença foi de R$ 2.208.000 para R$ 2.191.000, coisa assim de R$ 9.000. É possível ressalvar a irregularidade e antirrepresentatividade dessa diferença
em razão ao montante das contribuições previdenciárias. Palavra, presidente. Vereador Andrei Rocha. Bom, pelo relatório aí resta claro, né, que é bem contradizente com as palavras dos defensores da aprovação. Percebe-se claramente que o discurso é político. E não é diferente, o julgamento aqui realmente é político. Agora, a gente precisa enfrentar isso com clareza e com honestidade. Não é vir com um discurso de H aqui, pousando de bom samaritano. Está bem claro aí. Todo mundo aqui, ninguém é criança, todo mundo lembra como é que eram as práticas da gestão do prefeito Ney Vitorino. Principalmente no que tange aí a locação de veículos, que era a verdadeira farra do boi. Está aí constatado pelo TCM, os contratos foram considerados ilegais. O senhor quase comemorou aí que foi pago valor a mais. Lá na sua empresa, se um gestor fizer um pagamento a mais, é bom para o negócio? Então, na prefeitura, pagou a mais do que foi retido para o INSS, mas para o Caldas Prev, que o senhor é um grande defensor do Caldas Prev, está claro ali também. O RPPS é o regime próprio, foi pago a menor. Então, ou seja, foram inúmeras as irregularidades praticadas e essa é a razão que me convence a, mais uma vez, votar pela reprovação desse parecer. Só lembrando que na Palavra, 2008, presidente. as divergências de 2008, elas não eram relacionadas a nada monetário, por isso eu votei favorável. Nas de 2009, eu voto contrário. Palavra, vereador Marim Pires. Palavra, senhor. Eu acho o seguinte, o rapazinho lá fez parte da gestão do Ney Vitorino e foi escorraçado de lá devido à malandragem. Ney Vitorino meteu a borracha no senhor e tirou o senhor lá de dentro, porque o senhor é malandro. E o senhor continua sendo malandro até hoje. O senhor teve a capacidade de aprovar 2 balancetes do prefeito Evandro Magal com mais de 20 milhões de buraco, rapaz. A do Ney Vitorino não dá 100 mil reais. O senhor tem que tomar vergonha nessa cara sua. O senhor comprou cadeira de vereador aqui para estar aqui para reeleger. O senhor não tem capacidade de reeleger por conta própria. O senhor tem que respeitar as pessoas, rapaz. A matéria em discussão. Certo? Vereador. Então, é um balancejo de um prefeito que brigou com o seu gestor malandro, com você malandro também, que eu tenho prova e prova para você que você comprou voto, sabe? Eu provo para você, certo? E a gente aprovar, você votou a favor do Magal de milhões, rapaz, porque você é malandro. Você é um gatinho ensamboado, mas o que é seu está guardado, você pode esperar que vai vir para você. Você pode ter certeza, o que você plantou, você vai colher. Você escuta o que eu estou te falando aqui para você. Eu, vereador Marim Pires, está falando para o vereador Andrei Rocha. O que você plantou, você vai colher. Você pode ter certeza que tem gente que está preparado para denunciar o senhor a partir de janeiro do ano que vem, devido às suas práticas políticas. Então, a gente tem que defender pessoas que eu acho que merecem defesa. Pessoas que foram injustificadas. O Rafael Moraes falou muito bem. O Ney Vitorino foi um tremendo atrasado em não fazer o backup da papeleira dele. E o Ney Vitorino teve coragem de falar para mim, uma época, uns anos atrás, que ele foi errado mesmo. O Rafael Moraes, que eu não entendo de justiça, que eu não entendo, ele entende, ele fez o discurso corretamente. Agora o senhor querer vir falar que eu quis comemorar, não. Eu posso até comemorar, que ele pagou a mais, ele errou, né? Mas malandragem com nós não tem não, viu, chefe? Palavra como líder, presidente. Como líder. Apenas dizer, senhor presidente, que a minha máscara, vou até colocar ela de novo aqui, toda preta, não carrega a imagem de Nossa Senhora, não fica com H para o povo, não. E o senhor, na hora de fazer acusações, o senhor prova, o senhor prova, o senhor prova. O senhor foi derrotado, o senhor foi derrotado. E foi uma incompetência eleitoral do senhor. Foi uma incompetência eleitoral do senhor. Uma incompetência. Não, uma incompetência eleitoral. O senhor acusa quem foi eleito é porque comprou voto. E o senhor, porque é honesto demais, carrega a imagem de Nossa Senhora na máscara. Prova, prova, prova. Prova, eu não respondo um processo na justiça. Eu não respondo um processo na justiça. O senhor tem uma fala leviana, uma fala chata, enjoada, e só fala asneira, rapaz. Em votação.
Não, senhor presidente. Eu havia pedido a palavra antes, tem mais gente querendo discutir, que pressa é essa? Pode falar, mas está em votação. Pode votar se quiser. Senhor presidente, demais pares, ainda bem que está aqui o Alan Cássio, todo mundo, para ser testemunha ao longo da história, inclusive da minha imparcialidade. Por que eu pedi para que lesse as irregularidades? Para que ficasse esclarecido que é tudo farinha do mesmo saco. Aí, uns dizem o seguinte: o Magal é 20 milhões, o Ney Vitorino não dá nem 100 mil. 100 mil é dinheiro demais, cara. E não é só 100 mil. É que, como claro ali, irregularidade em contrato de aluguel de máquina. Que na época do Ney Vitorino, a gente sabia que as máquinas que eram, virou a casa dos parafusos, essas máquinas. Desmontaram ela, virou a casa dos parafusos. Então é muito evidente que nós temos aqui, fora, eu estou rindo disso tudo, mas vamos ser sérios aqui, porque do Magal vocês cagam de medo, Saulo. O Magal olha para vocês, vocês cagam só a garapa, como diz no interior. Vocês cagam de medo. Mas o Ney não tem poder, vamos pelo menos dar o exemplo. Para o Kleber Marra, quando vir, falar assim: opa, peraí, a Câmara está mudando. Ó, o que eles fez com o Ney. Vamos dar o exemplo. Tem que reprovar as contas. Não é nada pessoal contra você, Ney. É porque nós temos que dar o exemplo. As contas foram aprovadas com ressalva. Essas ressalvas aí, moralmente, não dizem que a gestão foi correta, a gestão foi incorreta. Seja por incompetência, seja por imprudência, ou seja por malandragem. Não foi maldade, ele não quis roubar, mas foi imprudente, mas foi imperito. E nós não podemos eleger pessoas imprudentes, pessoas sem capacidade. Ponto final. É só isso, Ney. Não, ele não roubou. Tudo bem, ele não roubou. Mas se ele foi imprudente com o dinheiro público, ele tem que estar inelegível, ele tem que ser castigado. Então vamos rejeitar para a gente dar exemplo aos próximos gestores. A palavra, senhor presidente. A palavra é do Léo de Oliveira. Senhor presidente, eu votei a favor da primeira, vi que não tinha prejuízo para o município. Entendo essa, se for 100, 50, 80, está tendo prejuízo para o município. E eu defendi os 4 anos aqui do certo. Eu acho que ninguém tem dúvida disso. Defendi por certo. E fui para as urnas, e entendendo que o povo estava entendendo o trabalho do parlamentar certo aqui nessa casa. Mas respeito a voz do povo, a decisão do povo. Só que a decisão de alguns parlamentares aqui eu não concordo. O meu discurso de ontem, ele está nas redes sociais, eu não vou apagar. Que na oportunidade eu usei canalhas. Os canalhas da política de Caldas Novas. Os canalhas que não deixam essa cidade desenvolver. Os canalhas que compram votos, compram grupos, compram igrejas, compram instituições, compram o que tiver atrás do voto. Canalhas da política de Caldas Novas. E os canalhas estão de volta. Toda Câmara tem os canalhas. Só que aqui tem canalhas profissionais. Profissionais. Ele não pede voto diretamente. Ele não sai na Avenida do Santa Efigênia como eu saí pedindo voto. O canalhas, ele faz churrasco na casa dos grandes empresários da cidade de Caldas Novas. Eles decidem a eleição em grandes churrascos fechados. Os canalhas não descem no comércio nesse exato momento para saber se volta ou não a área azul, se vai prejudicar o final de ano, como líder do maior partido do Brasil. Os canalhas não conversam com os comerciantes pequenos, mas os canalhas estão aqui para defender os interesses deles. Quando não é, tem um discurso bacana. Os canalhas estão de volta. E a culpa é dessa casa. E a culpa é dessa casa. Eu tenho autoridade para falar, porque fiquei 4 anos falando dos canalhas nessa casa. E o pai de tudo isso é um cidadão que amanhã ele corre o risco, se aprovar de 2015,
no próximo mandato, que os canalhas vão continuar aqui e defender que ele não tem recurso nenhum, as contas do prefeito atual, de 2015, vai vir para essa casa no próximo ano, não tem recurso nenhum, ele passou em todas, ele tá chateado porque não tem recurso, e os canalhas vão defender ele aqui. Lamentável, vergonhoso para todos nós. Em votação. Vereador Edmilson. Vereador Ciro Junqueira. As contas foram aprovadas, que precisaria de 10 votos. Aprovadas. Para rejeitar, precisaria de 10 votos. Solicito o vereador Saulo Inácio que faça a leitura dos requerimentos. Só antes uma questão de ordem, senhor presidente, para explicar para todos que estão aqui e difícil de entender. Isso deveria mudar no regimento interno. A maioria das pessoas, dos vereadores, a maioria vota pela rejeição. Mas vereador, está na 10. Constituição Federal da República, então não é questão de Não, ordem. senhor Vereador Saulo Inácio com a leitura dos Para requerimentos. prestação de contas, não, senhor presidente. Requerimento 513, de autoria do vereador Saulo Inácio, solicitando melhorias de sinalização horizontal e vertical no perímetro urbano do município. Requerimento 514, do vereador Saulo Inácio, solicitando a instalação e implantação de bloqueador de ar nos idômetros residenciais do município. Requerimentos em discussão, em votação. Requerimentos em votação. Vereadores em votação. Vereador Edmilson Marques. Vereador Anderson, vereador Edmilson, conclui a votação. Já botou aí? Faltando o vereador votar. Votou Marim Pires, vereador Rafael Moraes. Chama o Rafael lá para nós. Vereador Léo de Oliveira, o senhor tem 10 minutos de uso da tribuna. Guardando o vereador Rafael Moraes para finalizar. Senhoras e senhores, mais uma vez, o Gabinete 02, usando a tribuna. Agradecer aqui o nosso Dinomar da Feira, o Branco da Feira, presente hoje. Meu amigo, está aí, marcando presença, obrigado. Você está no Parque Real ainda? Está no Parque Real, né? Você continua morando no Parque Real? Bacana. Os meninos, os meus amigos aqui do programa do Alan Cássio,
Abraço a todos vocês marcando presença aqui, o Zé Neto, do Movimento Juventude Livre, todos os meus amigos aqui presentes. Hoje chama a atenção, o prefeito da cidade de Caldas Novas encaminha 3 projetos aqui, de goela abaixo, para essa casa. A questão da Previdência Social, do Caldas Prev, o aumento de 11% vai para 14%, para descontar do nosso amigo funcionário público. Não aceitamos, pedimos aqui o Rafael, visto dos processos. Os outros eu pedi também, ele querendo aprovação de um convênio do Conselho Comunitário de Segurança de Unidade. Eu pedi também vista dos processos, dos projetos e reabilitação de animais silvestres. Fim de mandato. Ele tem menos de 30 dias de mandato, pedindo para essa casa, de goela abaixo, mais uns projetos aqui, para liberar um dinheirinho para o prefeito da cidade de Caldas Novas. Temos que ver com o maior carinho. E hoje, eu cobrei da comissão que é liderada pelo Marinho Câmara, pelo Rodrigo Lima e pelo Anderson Nunes. Vocês viram aqui hoje que ele nem sabia que estava na comissão que investiga, Alan Cássio, do caso da mãezinha Miriam Roberta, que perdeu a sua filha aos 9 meses de gestação. Foi aprovado aqui a SEI e até agora ninguém fala nada. Faltando aí menos 30 dias para a gente encerrar esse mandato. E eles sequer convocaram o prefeito da cidade de Caldas Novas, também não ouviram também a mãe, a senhora Miriam Roberta. Mais uma vez o gabinete 02 cobrando desta casa a transparência. Senhoras e senhores, fechando o nosso mandato e pedindo muita proteção e saúde para a equipe do prefeito Marra e da equipe do Cílio Junqueira. E eu já falei isso para o Cílio Junqueira, durante a campanha eu falei para ele. Falei, olha, tudo indica que você e o Kleber vão administrar essa cidade por mais 4 anos aí. E eu falei para o Cílio, não dá moral para vereador. Não dá moral para vereador no sentido seguinte, de indicar funcionários. Quem detona a prefeitura é essa casa aqui, ó, de todo jeito. Tem vereador que eu estou vendo aí, que estão ciscando. Os que estão aqui, que foram reeleitos, e os que estão chegando, que é um novo com cara de velho. É os aprendizes de feiticeiros. Eles estão também ciscando aí, e com certeza querendo dar facada no próximo governo. Cílio, não aceita vereadorzinho de calça curta querer mandar no mandato de vocês. Tem que enxugar a máquina, tem que chamar os concursados, botar para trabalhar, e aqueles comissionados têm que ser escolhidos a dedo. Você é prova disso? Nos últimos 4 anos, você do meu lado nessa bancada, você é prova disso, tanto que esses vereadores corruptos atrapalharam a nossa cidade. Tantos que você é prova disso, você sabe quem são eles. Você sabe quem são eles. E eu acredito, Cílio, que você vai entrar na história em não ser um vice-prefeito, como foi os que eu conheci há 30 anos atrás. Não foram vice-prefeitos. Teve vice-prefeito que ganharam uma casinha, ele ficou satisfeito. Ele ficou 8 anos, porque o prefeito, na época, deu uma casinha para ele, ele ficou contente e não fez nada para a nossa cidade. Teve vice-prefeito que não tinha nem gabinete. Não tinha nem gabinete. O último foi a grande vergonha e a grande decepção, porque em época de pandemia, ele não atendeu um caldasnovense, que é o caso do doutor Fernando.
Ele não atendeu nenhum caldas-novense. Tem a comissão de crise da pandemia do Covid, ele não participa. Então, senhor Kleber Marra, o senhor tem um baita de um vice-prefeito, porque esse eu conheci. Esse eu trabalhei junto com ele aqui nessa casa. Portanto, senhor Kleber Marra, eu não tenho intimidades para falar com o senhor. Vai um recado aqui do Léo de Oliveira para o senhor, que aproveite esse vice. O Cílio tem capacidade de assumir qualquer secretaria, que já era uma economia. Como o Jorge Cajuru mandou uma mensagem para nós, Léo, e o Cílio? Falei, o Cílio é aquele que você foi na casa dele pedir voto para o Senado. É ele. Vamos ajudar essa cidade. E o Cílio assume o DEMAI, Léo de Oliveira, Jorge Cajuru, senador da República. Porque o Cajuru tem muito dinheiro para vir para o esgoto dessa cidade, para canalizar todos esses córregos e acudir essa cidade da primeira ordem. Eu pensei, senador, o senhor está em Brasília, o senhor tem essa visão? É a mesma visão também do Léo de Oliveira. Por que não o Cílio assumir o DEMAI da cidade de Caldas Novas? Que eu estou vendo que o Marra está batendo cabeça. Estou vendo que ele está batendo cabeça. E ele tem um baita do nome para assumir o DEMAI a partir do dia 1º de janeiro. Aí sim eu vou bater no peito e vou falar assim, aí não tem malandragem não. Aí é um caldas-novense que nasceu nessa terra e vai provar que o DEMAI dá dinheiro e que o DEMAI não precisa ser privatizado e que o DEMAI tem bons competentes, bons funcionários concursados, estão a fim só de trabalho, estão a fim de trabalhar mesmo, de verdade. E o Cílio pode fazer uma baita gerência no DEMAI, porque filho dessa terra tem a honestidade no seu DNA, da família Junqueira, e é um cidadão formado, é um cidadão que estudou, e sabe muito o que é essa casa, o que é administrar essa cidade. Já foi secretário de outros governos. Então, senhor Kleber Marra, eu sei que eu estou pegando o senhor de surpresa, mas é bem-vindo. Ninguém tem coragem de falar isso, mas o Léo de Oliveira fala. Aliás, eu tive todas as coragens do mundo para falar a verdade nessa tribuna. Então, senhor Marra, eu não tenho poucas intimidades com o senhor, eu não vou falar isso para o senhor, mesmo porque eu não votei para o senhor, não trabalhei para vocês. Meu candidato era outro, mas reconheço que o melhor para essa cidade é a dupla, e dessa dupla não isola um vice-prefeito do tamanho de Cílio Junqueira. Olha que nem começou. Eu estou imaginando que pode acontecer isso que aconteceu lá atrás. Todo mundo fala que vice não manda, mas deixa o vice trabalhar. Eu tenho certeza, se fechar as portas para o Cílio, ele vai vir nessa casa, ele vai para as ruas, ele vai continuar, nem que seja que ele faz o gabinete na casa dele. Eu conheço ele, eu sei que ele vai trabalhar. Ele não vai ficar covarde como o doutor Fernando Rezende de Oliveira ficou covarde no seu gabinete, Nossa Senhora Aparecida, e não atendeu ninguém, e não fez um gabinete itinerante, e não atendeu ninguém, e não ajudou essa cidade. Ficou recebendo 17 mil reais todo mês, doutor Fernando, e ele não ajudou a cidade, foi omisso com a nossa cidade. E assim os demais também vice-prefeito não ajudaram essa cidade. E tenho certeza que com o Cílio Junqueira vai ser diferente. Eu só peço uma coisa para você, meu irmão: saúde. Você já é avô. Saúde para os seus netos, para as suas netas, para os seus meninos. Vereador Marlim Pires.
Bom dia a todos. Louvamos e agradecemos a Deus pela oportunidade de hoje de poder ajudar e ser ajudado. Vereador é isso aí. Tem que ter coragem de brigar pelo povo. Tem que ter coragem de discutir. Vereador que não tem coragem, compra a cadeira. Quem não tem, luta por ela. Se não consegue, continua de cabeça erguida, que eu possa andar pela cidade inteirinha, de canto a canto a pé, que eu não vou receber uma crítica, eu não vou receber uma pedrada. Pelo meu trabalho de vereador, não. Porque eu honrei meus votos, eu honrei minha comunidade, e honrei a Igreja Católica aqui dentro, e honro a máscara de Nossa Senhora que eu carrego no rosto. Porque eu sou um mariano, participo do Terço dos Homens, sou um seguidor de José e Maria, porque são as pessoas que cuidou de Jesus e tem condição de cuidar de nós neste mundo. E a serviço de vereador não pode parar. O pensamento do Léo de Oliveira aqui agora com o Cajuru, Léo de Oliveira, eu posso te confessar para você que é o meu pensamento também. Era uma coisa que eu pensava, viu, Cílio? E sempre pensei dessa forma, que um dia eu ainda falei para você, eu sei o Cílio, nós brincando, eu falei desse tema. Né? O Cílio candidato a prefeito, eu a vice, você ia assumir o DEMAI, para nós ter uma gestão no DEMAI. Né? Esse é meu tema, que eu sempre, o Cílio, sempre estive apoiando o Cílio, devido à atitude dele. Eu acho que era um dos únicos vereadores que entrava ali no gabinete dele, dava apoio para ele, para a candidatura dele a prefeito. E sempre dei. Porque enxergo no Cílio uma pessoa honesta, temente a Deus. Que sabe que nós estamos nesse mundo aqui de passagem, não somos moradores daqui. E nós temos certeza que o Kleber Marra é um homem desse perfil, viu, Cílio? O Kleber Marra é um homem que vai ser gestor. E se ele pensar bem, ele vai dividir a tarefa com você. Põe você no DEMAI para fazer gestão do DEMAI e ele fazer a da prefeitura. E rumo ao secretariado de esporte, saúde, educação para ajudar. Porque quem vai ajudar o Kleber Marra não são vereadores, são o secretariado dele. Porque temos grandes candidatos lá em cima, de senadores, deputado federal e estadual, que querem ajudar a Caldas Novas. E vocês vão ter uma grande porta aberta, porque essa porta quem abriu para vocês foi Deus e Nossa Senhora, e vocês vão ser muito honrados nesse mandato de vocês. E que eu poder contribuir e ajudar lá de fora, eu vou ajudar. Né? Com a minha força na fé, por rezar por vocês. E a gente fica encabulado com a Secretaria de Educação. Quanto mais eu ando, quanto mais eu olho a Secretaria de Educação, mais eu acho o erro. Igualzinho quando eu estava no Caldas Prev, no PTU, fiscalização, que eu olhei alguns tributos deles. Eu achei nesse mês 11, nós estamos, quantos meses de pandemia? 8 meses, 9 meses, né? De corrupção. Quem prende nós não é a pandemia, é a corrupção que nos prende. Chama corrupção, que nós estamos presos pela corrupção. Se não tivesse a corrupção, nós teríamos hoje condição de cuidar da saúde do nosso povo. E eu olhando os extratos da educação, ela pagou nesse mês 11. Estou falando do mês 11 do Léo de Oliveira, Cílio Junqueira, Geraldo Pimenta, um grande presidente da Câmara Municipal, que teve os últimos 2 anos, muito competente. Pagou R$840 mil de água e esgoto. A educação no mês 11. Quem está utilizando água e esgoto na educação? Tudo fechado. Olha para vocês, o erro, vem lá de trás. O erro que vai largar, o buraco que o pessoal vai largar nessa prefeitura. Agora, graças a Deus, nós vamos ter um vice-prefeito, um prefeito que tem capacidade de tampar, amenizar esse buraco. E ele faz uma live e fala que vai deixar a prefeitura sem nenhuma dívida. Sem nenhuma dívida para fazer, né? Que para pagar vai deixar muito. Coloca, né? Troca as lâmpadas de LED por umas lâmpadas novas que já colocou, ou nos braços novos de LED que já tinha posto. Sumiu. Não sei não comparar. Mas a gente vê aqui a educação pagando dívida de 840 mil reais de água e esgoto. Até no consumir aqui deu 640 mil. No meio de pandemia, onde ninguém está usufruindo, ninguém está utilizando. Aí você vai aqui na Enel, que não tem malandragem, que tem que pagar todo mês, aí você vai ver, não dá 50 mil de energia. Né? Não deu 50 mil de energia. E quanto de água e esgoto, 840 mil reais. É o dinheiro do povo indo embora. É um prejuízo que teve na educação monstro. A nossa educação, se o prefeito hoje repassar corretamente, certinho, que o Kleber Marra vai fazer isso, e vamos mostrar para vocês que tem condição e vai fazer.
Com o dinheiro que vem do Fundep, do FME, nós temos uma arrecadação dentro da Secretaria de Educação de 7.800.000 reais. Temos uma folha de pagamento de 4.300.000 reais. Temos uma despesa de mais 1.700.000 reais. Até aí, nós gastou quanto? 6 milhões, sobrou mais de 1.800.000 nos caixas. E não sobra. Mesma coisa é a prefeitura. A prefeitura tem uma arrecadação de um mês pelo outro, 19 milhões de reais. Tem uma folha de pagamento que chega a 7 milhões e meio. Repassando o da saúde, da educação, fazendo a folha de pagamento, sobra 1,5 milhão no caixa para aplicar no município, para fazer obra no município. Some também, não faz. Mas nós temos aí o Kleber Marra e Cílio Junqueira, que vai fazer muito pelo nosso município, eu tenho certeza. O primeiro ano, não tem como a comunidade cobrar deles, não. Eu peço à comunidade, no primeiro ano, ter paciência. Eu peço à comunidade de Caldas Novas que tenha paciência com o Kleber Marra e com o Cílio Junqueira no primeiro ano. Até se arrochar, até se colocar em dias, a organizar, para começar a ter o fundamento das obras. Porque eles vão pegar um ninho de guacho. Mas, com a graça de Deus, Nossa Senhora, eles vão conseguir achar a saída e o caminho que é preciso, que o nosso povo está esperando. Que o povo do setor universitário espera, que o pessoal do Tambori espera, que o Jequitimá espera, que o Boa Vista espera, Bela Vista espera, Jardim Privé está esperando, Canaã, Belvedere, Parque das Laranjeiras e muitos outros setores que estão esperando bons gestores para atender eles, porque não tem recurso nos setores deles, não tem investimento, e todos pagam IPTU, e não tem investimento, paga taxa de lixo, e nem caminhão de lixo não passa, em alguns lugares passa, é trator recolhendo lixo ainda, em muitos lugares não tem caminhão de lixo, quem passa é o trator recolhendo. E olha quanto de dinheiro de taxa de lixo que nós pagamos nesse município, gente. Não é porque nós perdeu a política, que nós não conseguimos ser reeleito, porque vamos abandonar a bandeira, não. Vamos continuar até o último dia fiscalizando. Vamos terminar as sessões da semana? Vamos, mas semana que vem nós vamos para a rede social, vamos mostrar o que se passa em nosso município até o dia 30 de dezembro. Até o dia 31 nós vamos mostrar. Aí depois, do dia 1º, igual sempre eu falei, nós não somos vereador, nós estamos vereador, iremos encerrar o nosso mandato e passar as cadeiras, os gabinetes, para os próximos quem vem, para continuar esse belo trabalho na nossa comunidade. Porque o vereador que não compra cadeira, ele trabalha pelo povo. Ele luta pelo povo, porque ele não tem medo. Ele não depende do prefeito. Ele depende de si próprio e do seu povo. Obrigado a todos, um bom dia, uma excelente quarta-feira a todos vocês. Declaro encerrada a terceira sessão ordinária do mês de dezembro. Tenham todos um bom dia e amanhã convido a todos para 9h15, quarta e quinta sessão. Muito obrigado a todos.